A partir de agora, na Café, você ouve dicas de como investir certo o seu dinheiro. Dinheiro inteligente. Investir liberta. Agora na Café. Apoio Cressol. Boa tarde, caros ouvintes. Estamos dando início a mais um programa Dinheiro Inteligente Investir Liberta. Meu nome é Henrique Neubert e aqui falamos sobre dinheiro e investimentos. Vamos acompanhar as melhores formas para multiplicar e proteger o seu dinheiro, comentando sobre as diversas opções de investimento disponíveis no mercado. Irei também tirar as suas dúvidas sobre o mundo dos investimentos. Para isso, basta encaminhar a sua pergunta aqui para a rádio que nós iremos te ajudar. E dando continuidade à nossa série de programas onde eu trago aqui alguns conceitos importantes para o investidor, hoje nós falaremos sobre a inflação. No programa passado comentamos sobre os juros e hoje falaremos sobre a inflação. Por que é tão importante conhecer sobre isso, né? Qual que é o seu efeito prático, né, para o investidor, para a economia? Então imagina assim, você vai e faz uma aplicação que vai te render em um ano 30%. Poxa, aplicação muito legal. Faz uma aplicação lá, daqui a um ano você vai ter o que você investiu mais 30%. De nada adianta você aplicar nisso se daqui a um ano a inflação chegou lá em 35%. Ou seja, o seu poder de compra, o seu poder de consumo ele foi corroído. O valor do seu dinheiro foi corroído pela inflação. Então, se a tua aplicação rendeu menos que a inflação, significa que você perdeu dinheiro. Você não ganhou. Por mais que o teu ganho seja alto. Teu ganho entre aspas, né, em percentual seja alto, você perdeu para a inflação e com isso você perdeu dinheiro. Então é importantíssimo o investidor saber da importância da inflação e conhecê-la justamente para poder selecionar as melhores aplicações que consigam ali combater com a inflação e consigam render mais do que a inflação. Então, de forma que a inflação descontrolada ela é extremamente prejudicial para uma economia e para uma política. Lembra que a parte econômica ela afeta diretamente a política. Então, quando a gente tem uma insatisfação popular com relação à economia, isso se reflete na escolha dos candidatos, né? Na escolha ali dos políticos que vão dirigir, né, governar aquele país. Então, basta a gente olhar para os nossos vizinhos aqui argentinos. Você tem aplicação lá em títulos do governo que vão te pagar ali um percentual extremamente alto. Só que quando você olha para a inflação deles, é extremamente alta também. Então, é muito importante a gente entender essa dinâmica. E aqui no Brasil nós vivemos essa questão de inflação exagerada alguns anos atrás. E de lá para cá, muitas medidas foram tomadas, né? E a gente conseguiu controlar a inflação. E agora mesmo, na situação que nós estamos no Brasil, a nossa inflação está dentro de patamar que é considerado um patamar praticamente de primeiro mundo. Então é uma inflação que está bem controlada. E é por isso que o Banco Central Brasileiro ele está bem comedido, bem organizado nesse sentido de conter a sua redução de juros, né, da taxa Selic, para poder não deixar que a inflação ela suba novamente, porque uma vez inflacionado é difícil você controlar aquela inflação. Então não é tão simples assim você conter uma inflação. Então, mas a inflação aqui não é o problema. E aí que eu gostaria de puxar um gancho para a gente poder entrar um pouco nessa questão. Então a gente pode definir inflação como sendo o aumento dos preços de bens e serviços, tá? Então pensa assim, você vai no posto de gasolina, vai abastecer do carro lá. Hoje a gasolina está R$5. Aí você vai na semana que vem, ela está R$6 o litro. Aí você, poxa, aumentou o preço, aumentou R$1. Ou seja, inflacionou o preço da gasolina em R$1. Houve um aumento de preço. Então, o problema aqui não é o aumento de preço. O problema aqui é o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Então, quem que está ofertando gasolina? É o posto. Quem que é a demanda dessa relação aqui? É o consumidor. É quem está indo lá comprar gasolina. Então, no caso aqui nós temos, enquanto esse preço estiver dentro de um equilíbrio, ok. O problema é quando isso chega quando esse aumento de preço, quando essa inflação, ela extrapola esse ponto de equilíbrio, ela fica acima desse ponto de equilíbrio entre essa relação comercial, de maneira que a oferta ou a demanda fiquem ali desestimuladas a continuar com aquela condição, com aquela relação, né? Então, por exemplo, você pensa assim, um cara que abastece gasolina, o consumidor que consome a gasolina, ele vai lá, hoje está R$5, aí semana que vem está R$6, aí na outra semana está R$10, na outra semana está R$20. O que ele faz?
poxa, não tenho mais como manter o carro aqui com gasolina, eu vou vender o carro e vou de bicicleta. Então isso é o efeito da inflação. Ela acaba desestimulando um dos lados, ou o lado da oferta ou o lado da demanda, né? Então, no caso, nós temos a inflação como um ponto de que a inflação boa é aquela inflação que ela estimula a economia. É quando a gente tem um estímulo, quando a economia está sendo estimulada pela inflação. Vamos usar um exemplo mais prático. E aqui eu quero desenvolver toda uma história com vocês para ficar de uma forma mais didática sobre a inflação, que muitas vezes as pessoas ficam confusas com relação a isso. Então pensa assim, imagina que aqui na cidade existem 4 padarias. Vou dar um exemplo aqui, tá? Existem 4 padarias. E durante os anos existe ali público para essas 4 padarias. Aí vamos dizer assim que 3 dessas 4 padarias quebraram, acabaram não... ou se mudaram, as pessoas se mudaram de cidade, ou decidiram abrir outro negócio, acabaram fechando. Então fecharam ali as suas 3 padarias. Toda a demanda que tinha nessas 3 padarias vão apenas para uma agora, só tem uma padaria na cidade. Então essa única padaria da cidade ela começa a receber um público que ela não tinha antes. Então ela estava acostumada, ela tinha lá toda a sua estrutura, né? A padaria tinha toda a estrutura para fornecer pães, fornecer itens ali, né, de produtos para uma quantidade limitada de pessoas. E agora essa quantidade está aumentando. Então você pensa assim, o que ele vai ter que fazer? O dono da padaria, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que contratar mais gente, ele vai ter que comprar mais produtos, ele vai ter que investir em maquinário, investir em equipamento, ele vai ter que reestruturar o seu negócio para atender essa demanda que está crescendo. E com isso, o seu custo vai aumentar. Só que para um empresário, ele não pode absorver esse custo, porque se ele fizer isso, ele vai ter prejuízo. E aí para ele não fica interessante ter a padaria, é mais interessante ele fechar o negócio e abrir outra coisa. Então, no caso, para ele poder ter lucro, ele vai ter que repassar esse custo para o consumidor final. Ou seja, inflacionou. Aqui houve uma inflação, ele vai ter que aumentar os preços dos seus produtos. E com isso, ele vai aumentar o valor de venda para as pessoas, né? Então, as pessoas vão pagar mais caro porque só tem uma pessoa vendendo. Então, e aí o efeito disso é qual? Então, pensa assim, ele foi lá, produziu e inflacionou os preços. A inflação até o momento ela está sendo benéfica, ela não está ruim, porque tem a demanda, tem a oferta, está lá, está atendendo, ok. Aí as pessoas que estavam de fora, empresários que às vezes estavam querendo abrir um negócio e não sabiam o que iriam abrir, eles veem aquela padaria crescendo e pensam, opa, ali eu tenho uma oportunidade, olha quantas pessoas estão indo lá comprar, eu posso então abrir uma padaria também porque eu vou ter a mesma quantidade eu vou conseguir também atender essa demanda que está alta, porque aquela padaria não está sendo suficiente, não está dando conta de atender todas essas pessoas aqui. Então eu vou abrir uma padaria. E assim começa um ciclo de abertura de padarias na cidade, para atender a demanda, porque vem isso uma oportunidade de poder obter lucro. E assim você faz o quê? Quando você abre mais padarias, o que acontece? As pessoas que estavam indo naquela única padaria, elas começam a frequentar, a consumir nas outras padarias. E aí você começa a ter o quê? Uma concorrência. E essa concorrência é o que faz os preços reduzirem. Então pensa assim, quanto maior o monopólio, quanto maior a concentração, né, de oferta de produtos e serviços em um local, maior vai ser o preço. E quanto mais pulverizado tiver isso, quanto mais concorrência tiver, menor vai ser o preço, porque daí as pessoas vão estar brigando por preço com os clientes. Ou por preço, ou por qualidade, mas quem sai ganhando nessa história toda é o consumidor final. Então repare como é importante a gente entender isso. E aqui no Brasil, o indicador que mede a inflação oficial, né, do país, que o Banco Central considera, é o IPCA. Então o IPCA ele é medido pelo IBGE, tá certo? Então o IPCA ele serve como um cálculo que o IBGE levanta para que a gente possa saber como é que está a inflação no país, tá? Então, como é que ele é calculado? O IBGE ele faz um levantamento um levantamento mensal, tá? Então, todo mês ele faz essa análise em 13 áreas urbanas do país. Então, ele calcula nessas regiões há praticamente aproximadamente 430 mil, 400 e poucos mil preços de serviços, de produtos em 30 mil locais. Então ele analisa isso daí, nessas 13 áreas urbanas, faz esse levantamento dos preços e tira ali a média.
Então ele pega e analisa a variação que isso teve de um mês para o outro. Então todos esses produtos aqui, esses 430 mil preços aqui que nós temos, né, de bens e serviços, quanto que variou o preço deles do mês passado para esse mês? Subiu? Caiu? Como é que tá? Então, a partir disso ele calcula e mede o IPCA. E aí o Banco Central, a gente tem, né, pelo IBGE todo mês, o índice IPCA, que mede aí essa inflação para a gente poder saber se houve ou não uma inflação, né, um aumento dos preços ou uma redução dos preços de bens e serviços. E o IPCA, qual que é o significado, né, da sigla IPCA? É Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Tá? Então a gente tem esse medidor aí aqui no Brasil. Tá certo? Então o investidor, as pessoas saberem a importância da inflação, né, o peso que ela tem nos seus investimentos é muito importante. Então, como eu comentei no começo, não adianta de nada você fazer uma aplicação se essa aplicação vai render menos do que a inflação. Assim você perdeu o dinheiro, perdeu o teu poder de compra, né? Então, e a inflação não é o problema, como eu falei também, a inflação não é o problema é o desequilíbrio que nós temos quando está extremamente inflacionado as coisas, tá certo? E a inflação ela serve como medidor da economia. Então, aqueles produtos e serviços que são mais inflacionados significam que tem uma demanda maior, comparado com aquele que tem uma inflação menor, aquele que não tem uma inflação, ou significa que é uma oportunidade de crescimento, porque tem uma inflação mais alta, no caso da padaria, né? Se os preços estão subindo, significa que tem uma oportunidade de investimento naquele setor. Ou, às vezes, significa simplesmente que não está tendo procura daquele item ali, e aí a própria economia, né, o próprio empresário se vê desestimulado em continuar com aquilo, fecha aquele negócio e parte para outro, ou simplesmente vai procurar um trabalho CLT, não empreende mais. Então, essa é a dinâmica do mercado. A concorrência, ela faz a inflação reduzir, tá certo? E aqui, de uma forma bem simplista, nós temos outras variáveis dentro disso, mas o principal conceito da inflação é esse que eu trouxe para vocês. E estamos chegando ao fim de mais um programa, e eu gostaria de lembrá-los que Dinheiro Inteligente e Investir Liberta conta com o apoio da cooperativa Cressol. E lá você já pode iniciar sua jornada no mundo dos investimentos com boas condições, de maneira segura e rentável. E pessoal, quero agradecer a sua audiência e espero realmente estar ajudando vocês com essas informações sobre investimentos, sobre dinheiro, e espero que vocês possam realmente começar a aplicar o seu dinheiro e ver ele trabalhando para você. E chegando ao fim de mais um programa, Dinheiro Inteligente e Investir Liberta, onde nós semanalmente falaremos sobre dinheiro e investimentos. Nos vemos na próxima sexta-feira, um forte abraço e fiquem com Deus. Você ouviu Dinheiro Inteligente. Investir liberta. Aqui na Café. De volta próxima sexta. Apoio Cressol.